Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Psique. Eu sou a Ariane Rios, sou psicóloga e sou anfitriã do podcast Psique. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, o Arthur Berberian, que é psicólogo também. Nós somos colegas de faculdade, nem vou dizer há quantos anos, né? Para não denunciar aí a idade. Mas fomos colegas bem próximos, inclusive, né, Arthur? Assim, fazíamos muito trabalho juntos, tinha muita discussão, então não era um amigo distante ali da faculdade de psicologia. Então é alguém que eu tenho muita admiração, muito carinho. Quero agradecer sua presença aqui hoje. E vou apresentar, tá bom, aí a sua formação, para quem ainda não conhece. O Arthur é psicólogo clínico, mestre e doutor em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, especialista em neuropsicologia e especialista e proficiente em terapia cognitivo-comportamental. Coordenador do curso de neuropsicologia da Unifesp e host do podcast Psicologia na Veia. Então, muito bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um tema que é sempre presente, acho que os estudos mostram aí que essa questão do uso de drogas, né, de álcool e outras drogas, é algo milenar, né, na nossa sociedade, mas tem cada vez tido mais destaque. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu não sei se vocês todos sabem, né, todos que acompanham, mas esse é um tema que eu tenho muito carinho, assim, que eu tenho realmente me dedicado muito na minha vida profissional, na minha trajetória. Eu me especializei em dependência química pela Unifesp, lá pela Uniad, logo depois da minha formação em especialização em psicoterapia de grupo, porque eu sempre gostei, né, de trabalhar com grupos, e aí fui trabalhar com grupos de dependentes químicos, fiz a especialização na Uniad, e ao longo dessa trajetória aí de tantos anos de psicologia, eu já acompanhei aí em torno de 1.000 casos, né? Só na Defensoria Pública, quando eu fui psicóloga na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foram mais de 500 casos pedidos de internação compulsória. Nossa. Né? É claro que nem todos se reverteram em um processo judicial, mas acompanhei as famílias e esses usuários, e depois também na trajetória clínica, né? Tanto trabalhando em psicoterapia de grupo, em clínica de reabilitação, como em consultório, em psicoterapia individual. Então, assim, e é um assunto que a gente está sempre aprendendo, né, Arthur? Não é algo que se esgotou, porque a gente ainda não tem uma solução fácil, né? Uma resposta fácil aí a respeito dessa temática. Então, a gente vai receber hoje aqui o Arthur. A ideia é que você possa contribuir, né, com a sua visão aí da neuropsicologia, da neurociência, que a gente entende que vem complementar tudo aquilo também que eu fui construindo ao longo aí da trajetória profissional. Para começar, Arthur, eu queria só, acho que localizar um pouco. Eu gosto muito de usar, né, os estudos aí que tem o Escritório das Nações Unidas, né, sobre drogas e crime, que é o UNODC, e esse relatório mundial sobre drogas que saiu agora em 2023. Então, ele traz aí um panorama para a gente, né? E ele diz, né, que o número de pessoas que consumiu algum tipo de droga nos últimos 10 anos, então comparado, né, ao último relatório aí, que era de 2013, esse número subiu 23% em relação ao período anterior. Além disso, os dados mostram que a quantidade de pessoas que sofreram transtorno por conta, né, de algum tipo ou associado por algum tipo de droga, subiu aí, teve um aumento de 45% em 10 anos, né? Então, a questão dos transtornos mentais aí associados ao uso, a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do programa hoje. Mas quero começar, então, pedindo para você nos falar um pouquinho, porque é uma área cercada, assim, de tabu, né, de preconceito. Muito se fala a respeito dos prejuízos, né, às vezes numa visão mais moral, né, a respeito aí do consumo de álcool e drogas. E a gente sabe que nem todo usuário se torna um dependente, né, enfim, a gente tem critérios para isso, mas queria que você falasse como que a avaliação, né, neuropsicológica entra nesse cenário, se é um instrumento possível, vamos dizer assim, né, e isso é um componente importante aí no tratamento das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Legal, obrigado, Ariane, pelo convite. Foi muito legal receber, né, saber que você estava iniciando esse projeto, e quando você me ligou, né, e falou sobre esse tema, me convidou. O convite em si, já fiquei muito feliz. A gente realmente, sim. A Ariane era muito estudiosa, dava raiva, assim, né? Que ela estudava muito, tirava muita boa nota, né? Mas então era... Nós três, né? Tinha o Richard, a gente estava lembrando dele. Era um trio. Então, era um trio ali que estudava muito e
A Ariane sempre foi uma pessoa também que me inspirou bastante ali, viu? Eu agradeço. Então, e continua inspirando, né, para ver o amor que você dedica aí, né, que você emprega aí no que você faz. Então, é muito bom estar aqui. Obrigado. Então, né, falar um pouquinho de neuropsicologia, se a gente pensar que, de uma maneira geral, essa é uma prática que ela é pouco difundida se você pensar em serviço público. Sim. E até na nossa formação, né? A gente nem neurociência era, imagina, né? Bem inicial, bem, assim, muito introdutório, muito né? introdutório. A gente tem também uma cultura, quando fala muito em cérebro, muita biologia, às vezes o pessoal que é mais humanas, né? Assim, fica, não, mas... Então, é muito heterogênea, né, a psicologia, o que é ótimo, porque o ser humano ele é tudo isso, né? Sim. São várias facetas. Mas, assim, acaba sendo uma prática, infelizmente, cara, né? E precisaríamos ver, em relação a políticas públicas, o quanto que seria um profissional desse tipo para atender essa população. Porém, hoje, o status que a neuropsicologia tem para tratar, em termos de tratamento, ela não chega a ser tão essencial. Né? Então, por isso que se você tiver que alocar verba, eu acho que os terapeutas, né, que você tem muito mais evidência com usos, né, de medicamento e psicoterapias, de modo geral, que tem muito mais evidência, com certeza você tem que alocar verba para isso. Né? Se eu fosse um gestor, eu contrataria dois. Se tivesse dinheiro para dois, eu contrataria 2 terapeutas e não um neuropsicólogo e um psicoterapeuta. Mas, ainda assim, pensando em pesquisa, pensando em você aprofundar e entender os impactos que o uso da droga gera no cérebro, no comportamento, nas emoções, aí sim ela tem um grande destaque. Tá? E claro que se a pessoa tiver condições, né, de fazer um exame desse, né, eu mesmo já fiz, de muitas pessoas usuárias que já me procuraram em consultório particular, né, e aí você encontra muita coisa, né? Então, é um plus, né, no tratamento. É um plus. Assim, é um diferencial, né? É um diferencial. E assim, agora, o grande lance da neuropsicologia é ela traçar o perfil cognitivo, né? O que isso quer dizer? Acho que isso é importante porque, assim, o podcast aqui, ele, claro, tem profissionais da área que nos acompanham, mas a ideia é que a gente consiga falar numa linguagem acessível para as pessoas que também não são da área. Então, pode ficar à vontade. O perfil cognitivo, a gente usa para... basicamente, todo tipo de tratamento, né? Se eu quiser, por exemplo, tratar uma pessoa que tem esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno de ansiedade, TDAH, a gente pode usar a neuropsicologia... Os Fs. Você pode fazer à vontade, né? E, claro, cada pessoa é uma pessoa, mas você tem mais ou menos, quando você vê números quantitativos, claro, é dado grupal, né? Sim. Então, pensando em grupo, você tem mais ou menos alguns padrões de perfil cognitivo, mas aquele indivíduo que está ali na sua frente... tem a sua subjetividade. Às vezes ele vai ter um outro padrão, né? Sim. Então, não pode ficar muito preso ao perfil. Mas, quando você pensa em perfil de uso de droga, em todas elas, né? Com algumas variações, você vai ter um perfil de alteração na capacidade de planejar o comportamento, antecipar o comportamento, né? Se você perde a noção, né, do que você vai fazer daqui a pouco, como é que você vai organizar o seu dia, como é que você vai estudar, como é que você vai conversar com as pessoas e cumprir os seus compromissos, isso tudo depende de uma habilidade chamada funções executivas, que na verdade são várias habilidades. E o uso de qualquer droga, né, desde álcool, maconha e outras drogas, cocaína e por aí vai, todas elas vão afetar essa habilidade que seria a habilidade superior do ser humano, né? Porque a gente consegue antever, né? É a história do Prometeu, né? A gente ia antever. Se a gente perder as funções executivas, a gente fica igual o irmão dele, o Epimeteu, né? Vive e depois pensa, né? E o que acontece com a droga é isso. Então, você perde a noção, né? Se você entrar no uso mais crônico, né? Claro, né? Tem níveis aí. Mas você vai perdendo a noção do julgamento crítico, não, a crítica sobre as coisas, o que é importante, o que você deveria fazer, e vai dominando mais o seu impulso. Então, você vai ficando mais refém do seu sistema de recompensa. Sim. E aí, existem testes para você variar tanto a neuropsicologia, ou as funções executivas. Existem testes que você vai ver o quanto que a pessoa é regida pelo comportamento de recompensa. Então, você tem jogos
Então você vê que a pessoa que é usuário ou tem tendência, né, para usar drogas, ela tende a arriscar em fazer jogadas que vai ter danos mais perigosas. Sei lá, vamos apostar um dinheiro. Ele vai escolher o monte que ele pode perder muito mais, só que pela possibilidade dele ganhar muito mais, ele vai querer um reforço maior. Enquanto que uma pessoa que não tem isso, ele vai querer apostar numa situação mais conservadora, né? Ele vai ganhar menos, mas vai perder menos, né? Então parece uma coisa simples, mas... Mas diz muito a respeito da psicodinâmica. Exatamente, né? Também. Exatamente. Quando você vai para o nível... Você sai da maconha, né, do álcool, né, o próprio tabaco também, você sai disso e entra para os estimulantes, cocaína. Aí, além disso, você começa a ter impacto em memória também. Tá? Tem o mito, né? A maconha estraga a memória, o cara esquece. O pessoal fala no senso comum, né? Queimou os neurônios. Né? Queimou os neurônios. É verdade, mas ela tem, na verdade, um impacto muito maior no funcionamento executivo, que é essa capacidade de planejamento, comportamento direcionado para o objetivo. Quando você pensa em cocaína, além disso, você vai afetar a memória também, o aprendizado. Então, em longo prazo, a pessoa vai... Tem uma imagem que é muito interessante com o usuário de cocaína, que eles colocam a vascularização do córtex pré-frontal aqui, né? E assim, usuário crônico de cocaína e controles, né? O usuário, a pessoa saudável, sem doença, vascularização grande, assim, fluxo sanguíneo. O usuário de cocaína é como se tivesse diminui o fluxo sanguíneo no cérebro. Então, você para de alimentar os neurônios. Sim. Então, é uma coisa quase que sistêmica. Não é que não é localizada. Você vai diminuindo todo... É quase como se tivesse um prejuízo cognitivo geral, assim, né? Tá. Então, em longo prazo, você tem memória... tem tudo isso daí. Mas assim, né, especificamente depois eu vou falar um pouco mais, né, que não sei se mais para frente a gente vai falar um pouco assim do que se sabe de alteração neurológica mesmo, que aí é um pouquinho mais específico, né? Tá. Mas aí, qual que é a questão? Por exemplo, uma coisa que você pode fazer com o paciente é, se você perceber que ele tem um perfil mais de risco, você pode fazer uma intervenção que aí pode ser tanto um neuropsicólogo que tem uma segunda formação, que é de estimulação ou remediação cognitiva, que é uma daí é uma intervenção mesmo, não é uma avaliação, né? Já tá... Mas que, por exemplo, eu acho que terapeutas ou comportamentais, ou cognitivos comportamentais, outras abordagens eu conheço menos, tá? Mas vai ter protocolos de intervenção que vão favorecer. Então, ele refletir um pouco mais e reativar esse julgamento moral aí, ou de que ele vai perceber que ali ele vai ter um dano, né? Então, vai vir um impulso, né? De querer atacar, de apostar, mas aí você vai fazendo intervenções para controlar. E para uma intervenção psicológica funcionar, né, a pessoa tem que ativar o sentimento e o impulso que ele ativaria na vida real. Tá, não pode ser uma coisa se for só desconectada, reflexão, né? Eu tenho impulso. Então quando você tem impulso, você faz o quê? Eu faço isso aí. Para algumas pessoas funcionam, mas assim, para 0,1%. É a minoria. O que faz realmente uma pessoa melhorar para qualquer coisa. Eu tenho ansiedade, né? Se eu quiser realmente controlar a minha ansiedade, o bom terapeuta, ele coloca o paciente numa situação que ele vai despertar aquela ansiedade e aí você intervém e aí ela vai regulando. Uma situação né? que esteja contextualizada sim, e que... Não, lógico, sim, total. Né? Não pode nas primeiras sessões você já mandar uma dessas. Mas perfeito. Então tem maneiras, né, de você fazer esse tipo de coisa. Isso chama estimulação? É isso? Existe o nome dessa segunda formação da neuropsicologia é de reabilitação neuropsicológica. Só que dentro da reabilitação, na verdade, você tem abordagem. Você tem a reabilitação que ela é mais usada para lesão. Tá. O que, de certo modo, o uso de droga entraria como lesão. Dependendo porque reabilita, do nível porque ele perdeu, né? Então, quando você pensa em transtornos mentais sem uso de droga, você pensa em remediação. Tá. Porque o termo é correção, porque já vem alterado do desenvolvimento. Sim. E aí você tem a estimulação, que aí é quando você quer só
pegar uma criança seguir e... o desenvolvimento, isso, colocar o desenvolvimento em dia, né? Mas aí você tem... Essas nomenclaturas são importantes porque pode parecer bobagem, mas o objetivo muda. E o objetivo muda, a sua expectativa do paciente muda e aí você... Não, e eu te perguntei isso, assim, para destacar, porque senão, como você disse, né? A área da neuropsicologia é uma área recente, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, né, do público em geral. Acho que muito por conta de outros diagnósticos tem ficado mais conhecida. Sim. Mas eu ainda sinto, né, mesmo sendo profissional da área, que a gente fica muito focado nessa parte de avaliação, que é importante. Sim. Né? Mas por isso que eu quis que você falasse aí, porque tem essa segunda formação e tem essa segunda possibilidade de intervenção, que é essa da reabilitação. E o legal, né, que assim, se eu vejo lá comportamento de risco, eu vou estar atuando no sistema de recompensa, que é o mesmo sistema que vai fazer ele querer ter droga. Sim. Se eu trabalhar na estimulação do planejamento do comportamento, eu estou reativando as funções executivas. Então, a vantagem da avaliação é que ela te dá os pontos parâmetros, que dá... assim, exatamente. Só que aí tem uma discussão, né? Assim, no fim das contas. Ela acaba sendo muito mecanicista, né? Sim. Ela tem esse negócio aqui alterado, intervém. Às vezes, você ter uma intervenção mais holística dá o mesmo resultado. Tipo assim, você coloca... Aí tem um outro problema. Por exemplo. Você põe o cara para fazer judô ou atividade física, que envolve planejamento, com na paciência. Prática, em ação, ele vai... Se ele ficar impulsivo, ele vai levar um cascorão do cara mais graduado, então ele vai ter que aprender a se controlar. E aí, no fim das contas, o cara vai ter um resultado cerebral, às vezes, melhor. Então, por isso que eu tô te falando, às vezes a gente tem... A neuropsicologia, como ela vem de uma cultura muito de lesão específica do cérebro, e muito pesquisa... Às vezes, na vida real, é melhor você mandar o cara para um terapeuta mesmo, para uma coisa holística. Sim, assim, que tem esse conhecimento, mas que não precisa fazer uma intervenção tão... Entendi. Eu achei muito legal, assim, um aspecto do que você falou, porque como eu estou muito na parte clínica e psicoterapêutica mesmo, né, do acompanhamento desses casos, que você falou, assim, essa questão da memória, né, o quanto que isso afeta especialmente os estimulantes, que eu tenho bastante paciente nesse sentido, né, com uso problemático, dependente mesmo já, né. E aí, se a gente não tem essa noção, esse conhecimento, você fica com a sensação de que a pessoa está simplesmente repetindo um desejo, vamos dizer assim, numa visão mais... né, da psicanálise, né? E que... por que ele não está conseguindo elaborar, mesmo diante de tantos prejuízos sociais, de relacionamento... Uma transferência, né? Como se fosse ali só uma repetição. Mas você vê que por trás disso pode existir não sei se eu vou usar o termo correto, mas quase que uma incapacidade... Neurológica, cognitiva, né? Para fazer essa elaboração, vamos dizer assim, que é o que a gente busca aí num processo terapêutico, né? Não, maravilhoso. E isso daí já, eu acho que se a gente saísse da faculdade sabendo isso as pessoas que usam a droga e chegam até a gente já melhorariam muito, assim, a nossa visão, né, de tratamento. Assim, temos que cuidar, temos que ir atrás disso. Sim. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você já trouxe, né, um pouquinho aí a respeito dessa questão de prejuízos e tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho nessa questão dos prejuízos cognitivos mesmo, porque, assim, eu tenho a sensação, Arthur, que as pessoas, de uma maneira geral, e aí tô falando da sociedade, né, é muito pelo que passa na TV, nos programas, né? Passa ali o que? A Cracolândia. Passa, né? Os casos mais graves, extremos, né? Os extremos. E é claro que nem todas as pessoas vão chegar nessas circunstâncias. Aliás, é a minoria, mas eu sempre brinco, assim, eu acho que essa é uma brincadeira que vem desde a faculdade, né, que até pra gente ter um transtorno, a gente tem que ter um talento, vamos dizer assim, você não adoece em qualquer coisa, dá pra querer surtar, tem que ter talento pra surtar. Você tem que ter, né, uma predisposição, enfim, uma série de coisas, um conjunto, né, que possibilite isso. Mas, via de regra, né, as pessoas, ou os familiares que chegam antes, né, pedindo ajuda, porque eles sentem esses prejuízos sociais, financeiros, porque normalmente são pessoas que estão tão desorganizadas, né, que começam a ter impacto nas relações familiares, na questão de perder o emprego, enfim, a vida começa a ficar muito desorganizada, né? E isso é muito fácil da gente conseguir localizar, assim, né, e identificar. Mas esses prejuízos cognitivos, eles ficam quase que
invisibilizados, assim, Sim. né? Tanto na visão da família, do paciente, às vezes até de quem está conduzindo, né? Sim, Esse sim. tratamento. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho assim, né? E aí fica aquela... Por que eu estou trazendo esse assunto novamente? Porque fica aquela visão de que se a pessoa interromper o uso, Já vai melhorar vai melhorar. completamente. Tipo, volta a ter uma vida funcional, né? Sim. E que todo o problema está localizado ali no consumo. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque existem prejuízos que a gente poderia chamar de prejuízos permanentes? Uhum. Ou tudo poderia, né? Não Ser sei revertido. se existe... Pensando um pouquinho no que você respondeu aí na primeira questão, né? Nessa questão da reabilitação. Será que tudo a gente consegue, né? Ter um processo de reabilitação ou algumas coisas são permanentes mesmo? Então, esse é um bom ponto. Eu vou começar respondendo, acho que do ponto de vista mais físico, biológico. Tá. E depois a gente Vai para outra instância, né? A gente tem no nosso cérebro, aqui mais ou menos em cima do olho, aqui uma região chama córtex órbito-frontal. O córtex pré-frontal ele é enorme, ele divide em 3 partes. Uma das partes é o órbito frontal. Tô lembrando das aulas de neuroanátomo. E essa região órbito-frontal, junto com a ventromedial aqui em cima, elas vão direto lá no sistema límbico, onde a gente processa as emoções. Você tem a amígdala, o hipocampo, o parahipocampo, né? Sim. É que antes a gente não tinha imagem em 3D, né? Não. Então a gente ficava muito localizado. Ficava assim, até hoje. Parece louco, né? Vou na mão na cabeça. Mas aí qual que é a questão? Esse órbito frontal, ele está muito associado ao toque. Tá. Né? Porque o toque ele tem um pensamento intrusivo, não deliberado. Ele acaba tendo uma compulsão, por exemplo, lavar a mão. Transtorno obsessivo compulsivo, só para quem né, não boa, conhece transtorno a obsessivo sigla. compulsivo. Por exemplo, lavar a mão, checar. E aí, uma das perguntas que você tem é por que o cara não tem uma constatação de que ele limpou a mão se ele esfregou a mão 5 minutos? Porque o que dá para você qualquer noção de saciedade, em todos os sentidos, comida também, é o córtex órbito-frontal. Por exemplo, se eu estiver comendo um sorvete, daqui a pouco enjoa. O córtex o órbito-frontal falou para você, enjoou. Só que por que você tá com a barriga cheia? Só que aí aparece uma outra coisa de outro sabor, você come. Porque é outra coisa. Então não é uma questão só de saciedade. Mesmo no desejo, no impulso, o que vai dar saciedade, noção de que terminou, aquilo, assim, acabou, tá bom, né? Deu o limite. Uma das funções, tem várias, né? É o órbito frontal. Então, o toque, ele tem uma alteração aqui. Por isso que ele fica lá esfregando e tal. O uso de drogas, de modo geral, mas principalmente as mais pesadas, mas a maconha em longo prazo também, elas vão inibir o funcionamento do córtex órbito frontal. Por isso que o usuário, ele não tem fim. Do fim. Tô rindo, mas assim, não é nada engraçado, né? Assim, quando a gente ouve as histórias. Porque o que te dá a noção de que, chega, é o órbito frontal. Por algum motivo, na verdade a gente tem as hipóteses, né? Essa região do cérebro que diz, chega, ela para de funcionar. É como se o cara não enjoasse, né? E aí por isso que ele fala, eu quero parar, mas eu não consigo, né? Eu ia até te dar, assim, acho que 2 exemplos, né? Porque, especialmente, assim, do que eu vejo que tem muita conexão, né, com o campo aí de álcool e drogas, é essa questão da função executiva e do controle inibitório mesmo, né? Um tipo de controle inibitório. E aí, vou trazer 2 exemplos aqui da prática clínica mesmo, né? Então, assim, uma pessoa que chega, né? E a gente trabalha muito com essa questão dos estágios de motivação para mudança, que é importante identificar, contemplação, ou já tá, né, se preparando para ação. São as pessoas... E a forma como o tema vai ser abordado muda dependendo do estágio de motivação para mudança do paciente. Você faz esse diagnóstico na hora, sim? Tá. Existe a entrevista motivacional que você consegue fazer, mas com a prática clínica isso tem um feeling maior a respeito disso também, né? Porque tem frases que são clássicas, assim, né? Não dá pra perceber. É claro que não é só pela fala, mas enfim. Sim. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Chega lá um paciente que fala assim, olha, Ariane, eu quero parar agora, mas é só porque realmente, assim, eu preciso, porque eu tô com 50 anos, porque... E aí, ele associa o quê? Tá próximo à idade do pai, que também fazia um uso e que teve um AVC aos 56. Então... lembra disso. Tem o gatilho, tem toda uma questão assim, tô me aproximando
eu sei tudo que meu pai passou. E aí, só que assim, é uma pessoa que ele, né, a gente tem um bom vínculo, então ele não tem essa questão de, né, de querer parecer outra coisa. Sim. E ele fala assim, ó, mas de verdade, ele usa essa palavra, né? Ele fala assim, mas de verdade, se eu pudesse, eu gostaria de continuar, porque eu gosto. Sim. Então, assim, você vê que é uma pessoa, né, que tá conseguindo falar a respeito do desejo dela, mas que tá começando a fazer um contraponto, uma reflexão de possíveis prejuízos e tudo mais. Sim. Aí você pega um outro paciente, que é aquele que parece que já tá no fundo do poço, vamos dizer assim, a gente usa muito esse termo, né, assim, aquela pessoa que já tá sofrida mesmo, né, em decorrência do uso, e ele fala, eu não aguento mais, você vê nas sessões que tá sofrendo, mas ainda assim, e aí vou usar, né, a frase de Lacan, né, o desejo enquanto, né, na ordem aí do real, ele não é pela palavra, é pelo ato, mas assim, e aí vem uma recaída, vem uma situação que você vê que e com muito sofrimento aquilo, né? As pessoas às vezes têm a sensação de que um dependente de drogas, quando ele vai para usar droga, ele está indo num parque de diversões. Sim. Né? É claro que tem essa questão do sistema de recompensa e tudo mais, mas vai falar muito mais da ordem de uma necessidade, de uma falta de controle, do que exatamente de que aquele uso inicial de que, nossa, vou lá me divertir, Sim. né? Não, enfim. Aí já tá na dependência. Já tá, outro nível, né? Ah. Enfim. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque se a gente fica só nessa questão também, né? Não que não seja importante, mas se você fica só nessa questão de que, que estágio de motivação essa pessoa tá para o tratamento, para mudança, né? Que é o que a gente fala, é um ponto importante, legal. Mas se você não consegue, né, sondar, e é por isso que é tão importante essa questão da integralidade do tratamento, né? De ter uma visão realmente... De várias linhas. Porque senão, realmente, eu acho que fica... Quem sofre o prejuízo disso é o paciente, né? Você fica ali trabalhando a questão da motivação, né? Não vou confrontar, porque... Enfim, tem toda... Eles entram em resistência, ambivalência é quase que presente. É da ordem do dia, assim, né? Sim. Mas essa questão, então, do controle inibitório, né? Prejudicado. Então... Só a motivação vista isoladamente não nos ajuda, entendeu? Na prática clínica, né? Ela pode funcionar, mas tem momento que ela pode dar uma falhadinha. Ela não é tão não robusta sustentável assim. ao longo do tempo, assim, né? Às vezes, é por isso que aí tem uma discussão aqui, né? Que é filosófica. Existe liberdade aqui? Né? Esse é o ponto. Outro ponto é que é uma discussão, por exemplo, a Nora Volkow, ela fala que ela até faz um raciocínio com infarto do miocárdio. Ela fala assim, se quando você faz um exame de imagem do coração, onde o cara teve infarto ficou escuro, sim, né? Você consegue identificar. E onde está vascularizando, está ativando, você fica ali vermelho, verde, né? Isso vai dar para o médico a noção se ele pode intervir ou não. Porque se já tiver escuro, às vezes necrosou, então não adianta você colocar um vaso ali e tal. Quando você vai para o cérebro, embora você não possa falar que o neurônio necrosou, mas ele não está sendo ativado. Mas se o coração ele é uma doença, a gente fala que o infarto é uma doença, por que isso não seria uma doença também? Então ela defende que nesse nível a dependência é uma doença. E tá aí, de fato é considerado, porque está lá no DSM, no CID, no DSM e tal. Mas existem outras pessoas que aí eu não sei, né? As motivações que vão falar que não, que também isso não deve ser considerado uma doença, porque aí... Vamos localizar isso mais na questão de caráter do que qualquer outra. Talvez no início, né? Mas é aquela coisa, você experimentar um prazer sintético é muito difícil. É muito difícil. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Sim. Agora, aí o lance é da educação, né? O quanto que, na verdade, a gente... É um problema, porque assim, a consciência, ela é a última parte do desenvolvimento humano. Antes, você é só desejo, né? Sim, princípio impulso, do prazer. E neurologicamente isso acontece, né? Também, só né? com 20 anos é que o lado... A maturidade mesmo neurológica, né? Então, assim, até você chegar lá com 20 e poucos anos, você já viveu a adolescência inteira, você já... Então, e aí, as experiências que você reuniu. E aí, tem um outro ponto que é assim, quanto mais jovem a pessoa usou, mais você já começa a criar... Aí, respondendo um pouco a sua pergunta, o que é dano permanente e o que não é dano permanente? Eu vou falar alguns dados que tem, né? Um dos dados que tem é que, assim, quanto mais jovem a pessoa começa a usar, se ela continuar usando ou não, mas ela usou um tempo significativo,
ela tem mais chance de desenvolver alguma doença mental lá na frente. Sim. Inclusive transtorno de personalidade por 2 motivos. Porque o órbito frontal é onde a personalidade está armazenada. Você lembra do Phineas Gage, né? Sim. Ele teve uma lesão no cérebro e mudou a personalidade. Epilepsia de órbito frontal, a pessoa com cada episódio que tem, ela vai mudando a personalidade. Às vezes preenche critério de histrionismo, é muito louco. E nesse caso, por isso que também quando a pessoa bebe muito também, ela muda, né? Ela muda, ela não é daquela. Depois ela para de beber, ela fica um outro ser humano, né? Tem toda essa relação. E aí, mesmo que você, ao parar de usar, esse órbito frontal volta a ativar, vai ficar uma desregulação emocional. Era nesse ponto que eu queria. E a desregulação emocional é assim, quanto mais jovem você vai expondo o cérebro a essa química, mais a tendência de aprender que tem que funcionar. Então é um aprendizado. É para você desaprender, porque depois de velho é mais difícil desaprender. Claro que você consegue aprender, mas é mais difícil. Fica uma luta, né? Fica uma luta interna e tal. Se você tivesse que usar droga, o ideal seria você usar depois dos 20 anos. Porque daí não vai ter esse aprendizado. Porque depois dos 20 anos, o que você tem de regulação, de pré-frontal, que é a parte consciente, funcionamento executivo, e a parte impulsiva, quando tá pronta. Aí eu uso uma droga, tá pronta. É claro, gente, que nós não estamos falando isso de forma, né? Ciência. Você começa a falar pensar em ciência, você fica moral, né? A questão é assim, né? Em termos de menos prejuízos, né? Menos riscos, enfim. E também acho que, só para esclarecer, eu estava dando aqui os exemplos, e também não é o julgamento moral, né? Eu estou falando aqui de 2 casos que eles estão buscando abstinência. Sim. Hoje já é um objetivo deles, mas de nem todos isso, né? E a vida continua e a gente caminha num processo terapêutico buscando alinhar aí as expectativas, né? Agora, tem outros 2, rapidinho, porque isso é importante. Tem outros 2 dados assim, ó. Tem um estudo que foi feito com pessoas que foram presas por uso de metanfetamina nos Estados Unidos. E o que acontece lá na região lá da recompensa, você tem receptores de dopamina 2, D2, né, que chama. E quanto mais receptor de dopamina 2 você tem, que isso inclusive geneticamente é determinado, mas também o ambiente, depois a gente vai chegar na hora do ambiente, que acho que vale a pena falar, que tem a ver com a predisposição ambiental, né, também. Mas se você tiver mais receptor de dopamina 2, menos você tem chance de viciar. Você que falou assim, nem todo mundo vicia, né? Sim, então, sim. Um dos fatores é porque o cara vai ter muito receptor D2. Só que quando o cara vai usando, o que o organismo ele pensa? Ele fala, eu preciso me proteger, né? Ou melhor, tem muita abundância, né? Então o que ele faz? Mentira, tem muita abundância. Então ele começa a tirar os receptores, porque tem muito. Sim. Ele vai tirando. Só que quando ele tira, ele aumenta o risco do impulso, né? E aí o que acontece? Quando você pega o cara na fase aguda, crônica, mas assim, usando. Tá. Aguda não do uso, né? Mas assim, no meio do uso dele ali, você vai ver que a ativação, os receptores D2 somem. E aí esse estudo da metanfetamina foi assim, ó, ou vocês vão pra cadeia, ou vocês vão fazer o estudo. E aí eles foram fazer o estudo. Nem todo mundo, né? Mas quem fez? E aí o que eles perceberam? Ficaram 2 anos abstêmios. Tá. 2 anos depois, os receptores D2 voltaram. 2 anos depois. Só que ainda não no nível que tinha antes. Tá. Por isso que tem recaída. Às vezes o cara fica anos. Sim. E é comum. Então, quer dizer, fica uma cicatriz. Então, assim, tem dano que é permanente. Nesse nível. Agora, cognitivamente falando, vai depender do tempo que o cara usou. Acho que tem muitas variáveis, né? O tipo de droga, enfim, a quantidade, a intensidade, se ele já teve, frequência. De repente, ele foi um cara que foi abandonado pelos pais, sofreu abuso. Associar isso a outros fatores de risco. E aí usou, a cognição do cara vai ficar muito pior. Então, às vezes, agora o cara, às vezes, foi super saudável, desenvolveu certinho, ele até teve dependência, mas aí talvez ele volte, porque tem uma reserva cognitiva melhor, entendeu? Sim. É legal você ter falado a respeito disso, porque assim, tem uma imagem clássica que a gente usa quando a gente vai falar especialmente de prevenção de uso de drogas, que é um assunto que o Brasil pouco trata, assim, né? Que eu acredito que a gente precisaria investir mais nisso. E aí tem na balança, assim, os 2 pratos, né? Fatores de proteção e fatores de risco. Isso, perfeito. E aí, classicamente, o que a gente vai ter? Os fatores familiares, os fatores pessoais. Então, familiares. Pais que são, né...
acompanham. Se dedicam ali aos filhos. Que conseguem estabelecer essa questão de disciplina e limite. Fundamental para o controle inibitório. Um fator de proteção, né? A questão da parentalidade. E aí, por outro lado, pais que usam, é claro que isso é um fator de risco, porque... pai com doença mental. Isso, um transtorno mental. Aí dos fatores pessoais, né? Que a gente conhece, essa questão de uma timidez excessiva. Ansiedade social. Como traços um fator de personalidade. risco. E aí, por outro lado, né, enfim, a resiliência, hoje a gente tem estudado muito dentro do campo de álcool e drogas, né, como algo... Por exemplo, bom sim, muito legal. Super importante para a questão aí preventiva e tudo mais, porque, de alguma maneira, né, os traumas, os desafios vão vir para todos, né, em alguma... Claro que para alguns em medidas mais graves. Sim. Mas... quando a gente fala dessa questão, né, neurológica, vamos dizer assim, a gente não tem muito essa visão ainda, né, de fator de risco e de proteção. Por isso que é legal que você falou desse estudo mas na verdade, é muito legal porque elas estão muito conectadas, Sim. né? Por exemplo, quando você está falando, né, de um jovem que, de repente, teve, na infância, né, os pais que, né, tiveram problemas e tal, a gente hoje tem um conceito de epigenética, né? Que a epigenética é a gente tem os genes, né? Isso. Ativos e recessivos. E antes a gente achava que você veio com aquele mapa e pronto, acabou, né? Acabou. Então, esses traumas, essas dificuldades... Quer explicar da epigenética? Acho que é legal. É que, basicamente, assim, você tem no seu DNA 2 fitas, né? Você tem uma fita que alguns genes, eles vão ter os nucleotídeos lá ativos e outros recessivos, né? O que acontece é que você tinha uma ideia de que isso era engessado. Isso. Muito determinista. Determinista, genética determinista, sei lá, década de 60, 50 e tal. Mas o tempo foi mostrando que o ambiente tem o poder de, na verdade, ativar genes que estavam recessivos, eles passam a ser ativos, e desativar genes ativos. E aí, aqui pode ser bom e ruim. Sim. Se eu tiver, por exemplo, genes ativos de doença, mas eu tive uma boa educação, toda essa coisa, fatores de proteção, eu desativo doença e ativo saúde, e vice-versa, os traumas, né? Por exemplo, saiu um estudo recente, Ariane, com o uso de maconha, só maconha, não sei se foi na JAMA ou se foi na Nature. Eu acho que esse foi na Nature. Não tenho certeza, mas foi agora, esse ano, 2023. E só maconha, isso mesmo. A maconha ativa 201 marcadores de risco para doenças mentais. Sim. Então, assim, é epigenética. Ela faz um negócio que é muito complexo. Eu não vou ter que saber biologia molecular, mas é um negócio de metilação. A maconha, ela causa uma metilação. E essa metilação, ela vai bater lá no núcleo da célula, onde tem o DNA. Isso. E vai ativar e desativar, né, por metilação. E aí, o que acontece? Se você ativa um gene de risco, o RNA vai pegar a mensagem doente e vai começar a formar tecido, entendeu? E aí tudo vai ficar doente, né? Uso de maconha. E às vezes, né, de uma maneira geral, também as pessoas tendem a entender que, tipo, maconha como uma droga mais leve, né? Exato. Eu acho complicado essa classificação, assim, né? O que é leve, o que é pesado, vai depender de uma série de fatores. E é muito para cada indivíduo, assim, né? Então, muito para cada indivíduo. A gente não sabe isso, né? Como que cada um vai interagir. Vai reagir. Por isso que a gente sempre fala desse tripé, né? É sujeito, droga e contexto. Isso. Então, assim, na visão de um triângulo é isso, né? A subjetividade, enfim, os seus traços e tudo mais. A substância em si, claro que ela é importante. E o contexto. Que momento. Momento de vida, ambiente. Sim. Uma pessoa, né, que usa maconha num ambiente protegido dentro de um condomínio, ela vai ter um efeito que pode ser totalmente diferente de uma pessoa que está usando num ambiente de risco. Enfim, então os efeitos também mudam, né? Existe lá a classificação das drogas, né? Mas... essa conta, ela não é simples. Não é simples. É bem complexo. E aí quando a gente está na prática, assim, é muito interessante porque os pacientes começam a perceber também isso, né? Eles narram assim, as pessoas têm a ideia de que, por exemplo, pegar um usuário de crack,
né? Que ele vai ter prazer o tempo todo, que aquela, mas é um zumbi, é isso, é aquilo. E não, assim, eles têm vivências, às vezes, intensas e negativas. Né? Muito negativas com o uso. Arthur, queria na verdade, que a gente falasse um pouquinho agora sobre um tema também que é amplo, assim, né? Mas eu acho que não tem como falar sobre questão de transtorno mental, né? Decorrente aí do uso de álcool e outras drogas. E assim, gente, eu sempre falo álcool e outras drogas, porque álcool é uma droga lista. E é uma droga, assim, muito grave, né? A pior droga que existe, se a gente vai pensar em termos do que a gente tem, né? De danos, de mortes associadas, de uma série de coisas. Por acidente, relacionado a suicídio, danos físicos, a violência, enfim. Então, é um pacotão, assim, né, que vem aí com o abuso do álcool. Por isso que eu sempre falo álcool e outras drogas, né? Mas, assim, não tem como falar de drogas sem falar de comorbidades. Sim. E eu sinto, assim, que esse é um campo também muito difícil, né? Porque a gente precisa ter aí uma avaliação psiquiátrica, né? Em conjunto. É de suma importância. Não é que nós estamos querendo dizer que tudo precisa ser, né? Existe hoje uma crítica, assim, de que a pessoa tem uma sopa de diagnósticos, isso, né? Tem. Enfim. Medicalização. Mas, a medicalização excessiva. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que, assim, nem tudo é da droga. Nem tudo é da droga. Né? E existe um sujeito, uma subjetividade, e às vezes existe, sim, um transtorno mental que é anterior. Mas é muito difícil, né? Que não foi tratado, que não foi identificado na adolescência, né? Alguma coisa que Passou ficou batido ali. Batido, escondido. E a gente sabe que o nosso acesso à saúde é precário, né? A saúde mental, em especial. Então, fica essa preocupação, porque aí a pessoa às vezes entra em tratamento, né? E começa, tá lá com, enfim, abstêmio e tudo mais. E ainda alguns sintomas persistem. E isso é super importante, esse momento, né? Em que a pessoa, vou usar aqui entre aspas, né? Fica limpo e tudo mais. Porque você consegue, tipo, limpar o terreno e enxergar melhor, né? E aí, os estudos também, né? Não tem muito uma regra. Precisa ficar limpo quanto tempo pra você conseguir visualizar isso, né? Mas o fato é que muitos transtornos mentais, né? A gente tem sintomas muito parecidos quando a pessoa tá nativa, por exemplo. Vamos dizer assim, né? Quando ela tá em uso. Queria que você falasse um pouquinho disso, de comorbidades aí. Diagnóstico diferencial também, pode ser? Isso. É porque isso. Existe esse fenômeno que é a presença de um transtorno mental, características de um transtorno mental, enquanto a pessoa está sob o efeito de uma substância, né? Só que o que acontece? Se a pessoa não tinha antes na história nada, clínica ali. História clínica, nenhum sinal, né? E aí ela faz o uso e ela começa a ter alucinação, por exemplo, delírio, ou começa a ter uma mania, faz mania, ou até questões cognitivas, que aí o tempo pode ser um pouco maior, tipo o cara preenche critério para TDAH por um tempo, assim. Mas aí na medida que ele fica abstêmio, pensando assim, numa situação que o cara fez o uso e, por exemplo, eu tenho um paciente adolescente, assim, vai fazer mochilão, né? Sim. Família rica, assim, e tal. Aí começa a fumar as maconhas lá, tipo skunk, forte, né? Coisa mais tem concentrada. um que eu não sei se vocês falam assim, chama wax, não sei, que é uma pasta, assim, de... na verdade, assim, é difícil assim até a gente acompanhar o tanto de droga que... O negócio é insano. E os moleques têm grana e eles têm muito acesso, né? E conseguem usar de uma maneira preservada. E aí o cara, no meio do mochilão lá na Europa, fez uma dissociação, desrealizou, né? Ficou com a sensação de que não estava mais na realidade, né? E aí o que acontece? Normalmente esses casos, quando você deixa o cara abstêmio por um mês, você consegue... Ele já limpa, volta. A cognição pode demorar um pouco mais, mas volta, né? Agora, se ele não tinha nada, fez o uso, ficou assim, passado 1 mês, 2 meses, ele continua, aí a droga foi desencadeando, foi o fator desencadeador de algo que ele já tinha uma predisposição. Sim. Então aí não é mais, não foi causado não é um sintoma causado pela droga. Ele já tinha predisposição e a droga foi o gatilho para... Então assim, você não tem ideia a quantidade de adolescentes que eu atendi que fez psicose por causa de uso de maconha e a grande maioria virou esquizofrenia. E aí não tem mais volta, né? Transtorno bipolar.
Mas aí, no caso, não é a comorbidade do uso de droga, Sim. Mas nós estamos falando de diagnóstico diferencial, né? Agora, pensando no usuário, agora tem no diagnóstico da pessoa que faz o uso contínuo de droga. Que também, você vai... Por ele estar usando, ele pode estar simulando, né, esses sintomas todos. Mas você tem que ter esse olhar para o histórico de vida. Por quê? E não é só o histórico do uso aí, né? Não, Por isso que não. eu falo, né? É super importante fazer uma boa, né, investigação, assim, nesse sentido. Total, porque, por exemplo, às vezes o cara começa a usar droga, sei lá, com 18 anos. Só que assim, você pega o histórico, mas aí no Brasil é muito complicado você ter esse tipo de acesso, dependendo do nível socioeconômico, dependendo da estrutura que você tá, de que cidade você tá, né? Mas, por exemplo, aí você pega um histórico de vida. Na escola ele era desatento, provavelmente era um TDAH. Sim. Então, na escola desatente, tinha problema de aprendizado, repetia. Aí você vai andando mais, né, no parto, teve nascimento com força, nasceu com baixo peso, a mãe, sei lá, fez... Vai associando a outros indicadores. Todos os fatores... Aí você fala, isso aqui é um TDAHzão puro. E o que acontece com o TDAHzão puro? A porcentagem do TDAH usar droga é altíssima. Por quê? Porque a droga libera a tal da dopamina. E o que o TDAH tem é um problema de dopamina. Então ele vira Ritalina, a droga vira a Ritalina dele, né? E eu tenho muita gente que vem tratar droga que às vezes na base você já vê um TDAH antes, né? Sim, sim. Por esse histórico, você deve ter visto. Aí também você pode ter uma pessoa que já tinha ansiedade generalizada, já tinha... Eu vou te dar um exemplo, assim, que é clássico, não estou generalizando, né? Mas, assim, muito comum na prática clínica, assim, a gente vê... você consegue visualizar quando você pega a história, né? Uma depressão não diagnosticada. E aí um abuso de álcool, que vai para uma dependência. E aí a pessoa entra, vamos dizer assim, em recuperação, tá em tratamento. E aí você fica, né? Por isso que você precisa de um tempo desse acompanhamento. E aí você fica na torcida, né? Tipo, me ajuda a observar isso, né? Porque daí você não sabe assim, tipo, tá num processo, né, de elaboração, tá entrando em contato com uma série de coisas. E é claro que isso pode trazer, né, uma tristeza. Não é brincadeira. Tá entrando em contato com as perdas, né? Com os prejuízos e tal. Mas quando aquilo, né, perdura, acho que você falou, é isso que a gente precisa observar, aquilo perdura e começa a se agravar. Às vezes a internação é necessária, às vezes, ainda que... Em alguns momentos. Sim, mas às vezes, assim, para você ter certeza se o tratamento tá certo, a pessoa até, se ela colabora, entende? Se você conseguir psicoeducar, explicar... Sim. Numa internação, ela consegue ficar o tempo necessário ali, sem o uso, você garante isso. E aí você observa o comportamento. E esse é um assunto, assim, super polêmico, né? Super. Eu costumo dizer, assim, que de todos esses anos, de todos esses casos, né? Como você disse, né? Aquilo que é meio polêmico, assim, o paciente vai para o judô e consegue trabalhar uma série de coisas. E o que a prática clínica, né? Na área das dependências me ensinou foi que... as pessoas se beneficiam em diferentes momentos de diferentes modalidades de tratamento. Claro. E que a gente precisa ter um leque, claro, dentro de uma questão de direitos humanos, né? De serviços estruturados. Não estou defendendo qualquer coisa, né? Sim. Mas que, sim, em alguns momentos a internação ela vai ser necessária e indicada. Não só em casos, assim, de gravidade extrema. Tá risco para si ou para terceiros. É claro que isso daí é indiscutível, né? Sim. Mas eu acho que nessa vezes, visão para você descobrir, diagnosticar. Você precisa, né? Senão o ambiente não permite. Mas então assim, o cara pode... Outra coisa também que eu vejo muito é bipolar, tá? Muito, e às vezes o cara já tinha bipolar, ou ele foi esse cara que usou e desenvolveu bipolar, mas depois quando ele usa, ele entra mania. Tinha paciente que cheirava pó pra caramba, né? E aí ele fazia mania, né? Sim. Não, mas eu tô me medicando, por que eu tô fazendo mania? Mas você tá cheirando pó? Não tô, tá cheirando. Claro que tá cheirando, né? E aí, mas tinha vínculo também, né? Então, e também transtorno de personalidade, tipo narcisismo, antissocial, assim, os caras também usam bastante. Se a gente vai pegar, assim, né, algumas pesquisas, e acho que você já falou um pouquinho disso mesmo, essa ideia de que existem alguns, né, não é no sentido de rotular, de estigma da doença, mas existem algumas associações aí de transtornos, né, de comorbidades que são mais comuns. Né, da área. É uma tendência, né? Mas cada caso é um caso, mas é uma tendência. Sim. Queria que você falasse um pouquinho agora,
pensando numa perspectiva mais otimista aí, né? Como que você acha que, então, que a avaliação, a intervenção neuropsicológica, né, ela pode contribuir para a eficácia do tratamento, na prática clínica mesmo, assim, você visualiza isso, né? Sim. Eu, por exemplo, como eu trabalho muito com TCC, né, mas assim, eu acho que a neuropsicologia, ela faz uma proposta que ela acaba sendo mecanicista demais, biologista demais, só que ela traz alguns dados interessantes. Por exemplo, esse lance da ambiguidade é muito engraçado, porque você vê claramente, não só no transtorno, na adição, né, na dicção, mas você vê, por exemplo, uma pessoa que está entrando em demência. Vou dar um exemplo. Eu lembro quando a avó da Bruna estava com Alzheimer, teve Alzheimer, né? Aí ela estava assim, grave já, mas conseguia andar. E aí um dia ela pegou uma faca desse tamanho, assim, ó. Eu falei assim, eu tava sozinho com ela na casa dela. Nem era casado ainda, tava, sabe, a família foi pra algum lado, eu fico com a avó, né? O genro, o futuro genro, que ia ser legal, né? Eu falei, e agora? Ela pegou uma maçã e ela descascou a maçã com uma destreza e uma capacidade que eu, no meu auge de cognição, eu não consigo fazer, né? Por quê, né? Essa habilidade... Aí, no caso de descascar a maçã, para ela é super aprendido, é quase uma memória implícita. Né? Automático, assim. Automático. Né? Claro, existe a memória implícita que é você dirigir, andar de bicicleta, andar, mas existe um grau, que é um grau de automatismo, de repetição, que é extremamente relacionado a condicionamento, que vai ter que lembrar do Skinner. Sim. E do Pavlov também. Né? Não é Skinner só, do Pavlov mesmo, condicionamento clássico. E a parte mais primitiva do cérebro, ela funciona por aprendizado por condicionamento, que é o que acontece com bicho. Sim. Animais, você vai fazer adestramento, você não pode... Vamos fazer reestruturação. Vamos refletir. Relação transferencial com o bicho. Não dá. Não dá. Né? Então, veja, você vai fazer reforço, né? Isso. Punição não usa mais, mas usa reforço negativo, né? E por aí vai. Mas aí, a droga atua aqui. O sistema de recompensa, ela é primitivo. Então, mas ele tá com o nível daí superior ativado. Então, o que acontece? Ele fala, eu queria parar. Só que o primitivo tá super reforçado. Entendeu? E por isso essa ambivalência. Essa ambivalência. Aí você fala, pô, mas o cara... Aí o pessoal fala, nossa, esse cara é... Não, mas o funcionamento cerebral funciona assim, todo assim, mundo é sabe assim. Sabe daí o que isso vira? A conta que sai? Eles são manipuladores, sim. é mentiroso, Isso. né? A gente aí cai nesse julgamento moral. Claro, não tô querendo dizer aqui no sentido justificar ninguém. Justificar, não é isso. Mas é que existe outras coisas acontecendo que a olho nu você não consegue... Você não pega. E aí, mas aí, calma, o que era a pergunta? Que eu entrei na ambivalência, né? Não, como é que a neuropsicologia... Então, a neuropsicologia é legal porque ela mostra mais ou menos o assim, se ele foi mais impulsivo e optou por situações de risco, não vai adiantar você ficar refletindo muito com esse cara, você vai ter que trabalhar contingência. Isso. Sabe? Você vai ter que trabalhar habilidade, tipo assim... Às vezes, por isso que algumas intervenções, eu não sei, né? Mas sabe essas intervenções... essa é uma tendência forte, de treinamento de habilidade social mesmo, assim. Isso. Super roleplay funciona pra caramba, não sei o quê. Trabalhar contingência. Agora, se o cara consegue refletir também, e você vê algum grau... Aí você pode trabalhar mais... Então, a neuropsicologia, ela permite você direcionar o tratamento desse jeito. Entendeu? Legal. Dá pra personalizar. Porque eu tô pensando assim, em termos de desenvolvimento intelectual. Daí, né? Sim. A gente tem pessoas que tinham outros fatores de risco, aí vou tentar associar, né? Pessoas, do ponto de vista, né, mais vulneráveis, socioeconômico, que tiveram, né, menos estimulação, que tiveram um ambiente familiar ali de maior... De mais rupturas, né, com mais presença de violência. Se a gente soma tudo isso, né, a gente vai ter, em termos de desenvolvimento emocional e intelectual, a gente tem pessoas com maior dificuldade de abstração. Sim. E aí tô falando no processo psicoterapêutico mesmo, né? É pensamento concreto. Você vai ter que ir para treino de habilidade. Então, ao lado, né, enfim, de que outras pessoas que têm já uma capacidade de abstração te permite ser um pouco mais ousado nessas técnicas, entendeu? E poder associar isso. Isso que você falou é tão legal, porque quando a pessoa está se desenvolvendo e ele passa por esses estresses todos, o que acontece? Você tem lá o sistema límbico, aí não é nem sistema de recompensa, mas o sistema límbico assim, que é a amígdala e tal, ela vai superativar.
E ela vai inibir o órbito frontal lá e vira um aprendizado. E aí ela fica com mais risco de achar que o mundo vai ser sempre assim, né? Que aquela história que a gente já via em clínica, né? Que o cara sofre um trauma e ele fica repetindo, né? Sim. Mas você tem um correlato neurológico que explica isso também, né? Então, quanto mais a criança sofre trauma, mais esse controle comportamental, emocional vai ficar que a droga naturalmente faz, entendeu? Mesmo que eu não passe trauma, a droga, se eu usar quando eu sou jovem, vai fazer algo parecido. Por isso que a gente fala assim, né? Algumas coisas vão dar liga no sentido, né, ruim, vamos dizer assim, mas porque é isso, né? Encontra, e aí aqui, né, no caso hoje a gente está focando nessa questão, né, mais neurológica, sim, e tudo mais, mas vai encontrar uma conexão e vai fazer muito sentido, né? Por isso que a gente nunca tem a real dimensão, assim, do risco, né, de se usar. Sim. E a última coisa, os tratamentos que tem, muita gente fala assim, não funciona com medicação, tal, mas na verdade, o grande problema é você fazer o paciente aderir. Sim. Porque os que aderem, eles melhoram. São poucos que fazem assim, o uso certinho, tal. Mas assim, se o cara toma a medicação certinho, faz a terapia certinho, em longo prazo, o cérebro dele muda. Tem melhorias, né? Assim, o problema é fazer o cara não recair. Né? O problema é fazer o cara não recair, que é muito difícil. Mas... E ainda assim, né, a recaída, hoje a gente entende que a recaída faz parte, né, do processo de tratamento. A ideia é que ele não voltou para o final da fila, né? Se ele tem um acompanhamento... aquilo vira um objeto de aprendizado também, entendeu? Ele fez outras redes de sustentação. Perfeito. E aí, assim, eles brincam, né? Eu gosto dessa clínica, assim, porque tem tem um componente mais lúdico, às vezes, né? Eles brincam e falam assim, nossa, mas não consigo mais nem usar em paz. Porque agora eu vou usar e... Não, e assim... A cobrança, né? É uma voz interna, é a consciência, Enfim, e aí isso afetando, inclusive, o efeito e tudo mais, né? Arthur, para a gente encerrar aqui, para concluir, né, a gente começou falando desse relatório, né, do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, que eles falam aí, né, a respeito desse aumento nos últimos 10 anos, muito grande, né, significativo, se a gente vai pensar aí, né, na população em geral, do uso de todos os tipos de drogas e também aí ele vai falar dos transtornos associados, né? É 10%, né, que ele falou? Não, eles falam aqui de 23%, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, isso mesmo. E 45% de aumento dos transtornos associados, né? Sim. É claro que a gente teve mais acesso, né? Aumenta também o número de diagnóstico, porque as pessoas estão tendo mais acesso à saúde, como se a gente fizesse um paralelo. Fator também, Mas o fato é isso que eu queria que você falasse. Assim, como que você enxerga esse fenômeno crescente do uso de drogas? De uma maneira geral, vou te falar assim, né, da minha percepção, para além das questões... Eu queria ouvir a sua percepção que está no meio. Para além das questões do que a gente tratou aqui, né? Vou deixar essa parte aí mais com você. Claro que você pode comentar de outras coisas, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com uma circunstância, né, de vida do mundo contemporâneo. Do momento que nós estamos passando enquanto humanidade. Enquanto humanidade, enquanto sociedade. E aí eu vou falar muito especificamente de Brasil, né, um país de profundas desigualdades. Sim. Então a gente vai ter prejuízos diferentes também, considerando isso, né? Mas de uma sociedade, se a gente vai pensar, né, pegando aí mais da filosofia agora do Bauman, sociedade líquida, ou seja, né? Muito bom. Pós-moderna. Pós-moderna, então essa questão de imediatismo, de baixa tolerância à frustração, né? De uma sociedade que valoriza muito a aparência, né? Não estou falando que isso não seja importante, não estou querendo aqui criar uma coisa, né? Uma visão também muito idealizada também, né? De um mundo muito... Sim. Mas, assim, tudo isso faz muito sentido, né? Casa de um jeito muito negativo, né? Com o uso de droga, né? Que essa questão de... É claro que as pessoas não usam só droga para ter prazer e evitar desprazer. Sim. Mas esse é um pano de fundo importante, assim, né? Não é pouco significativo isso. É bastante, Então, assim, essa questão de falta de acesso à saúde mental, né? Desse ser um assunto tão negligenciado, Claro que durante muito tempo teve muito estigma a respeito disso. E aí eu falo muito dessa questão de medicalização do sofrimento, da vida...
E é claro, né, uma pessoa, se a gente vai pegar uma pessoa de uma classe social, né, mais favorecida, ela vai acessar aí os tratamentos, ela vai consumir aí a psicoterapia, o tratamento psiquiátrico, as drogas lícitas. Neuropsicologia. Sim, e a gente tem aí um alto consumo, né? Brasil no recorde aí de venda de ansiolítico, de antidepressivo. Nem todos prescritos, né? A gente sabe que a gente tem uma cultura de Ritalina. Benvance, estou usando muito. Benvance, né? Eu estava lendo uma reportagem, a droga dos Faria Limers, estava brincando, assim, né? Porque a questão do desempenho. E o psilocibina lá também, que é pra criatividade, o galera fica nessa. Isso. Então, assim, a gente tem uma cultura também de se medicar, né? Não necessariamente foi uma avaliação, uma prescrição. Que antigamente o pessoal passava minâncora, né? Tipo, agora o negócio tá bem você tem uma outra tecnologia, inclusive. Saco, né? Não, sim. O dano era menor, né? Vamos usar um chá ali, né? Tipo, uma coisa. Mas agora o impacto disso é outro. As drogas sintéticas, enfim, um monte de coisas. Então, assim, eu acho que tudo tem a ver, né? Não explica, é claro que as pessoas têm os seus fatores, né? Neurológicos, genéticos, ambientais. Mas se a gente for ter uma visão de macropolítica, assim, a gente tem um cenário favorável para o desenvolvimento de dependência, né? De um abuso, ao menos, de substância, né? Sim. Eu acho que essa realidade líquida aí... Porque, assim, isso que eu vou falar também tem que ter um cuidado de concepção. Eu vejo o pós-modernidade como você pegar o humanismo e levar ao extremo. Então, né, quer dizer, a gente, enquanto ser humano, a gente pode... A nossa verdade, e aí vira subjetivismo, e não mais o subjetivo. Aí o subjetivismo a gente faz o que a gente quiser, né? Inclusive... Aí acreditando que isso é uma suposta liberdade. É difícil se responsabilizar pelas consequências nesse lugar, entendeu? Acho que a questão é essa, né? Como é que eu aguento as consequências dos meus atos, né? Normalmente a gente, tem tecnologia, tem conhecimento, tem não sei o quê, então a gente vai lá e resolve para eu não precisar enfrentar, não viver. E isso não deixa de ser um dos mecanismos. Justamente o não amadurecimento do pré-frontal, né? Tipo, você controlar e aí a pessoa vai usar vai ficar mais impulsiva. Mas tem um outro fator que também é super polêmico, mas eu vou trazer o dado. Tá. Eu não estou dizendo se eu concordo ou não concordo, eu estou descrevendo o dado, tá? Nos Estados Unidos, aí sim, esse foi do JAMA. Aquele outro que eu falei foi da Nature. Esse foi do JAMA, acho que é março desse ano. Saiu um paper mostrando o aumento de uso de maconha nos Estados Unidos, de 92 até agora. Tá? Estudo 68 mil pessoas. Não, foi longitudinal, mas assim, envolveu 8... não, é verdade, é longitudinal. Foi feito vários... Não necessariamente as mesmas pessoas. Ah, tá. Mas foram acompanhando. Mas assim, no total, os últimos dados, assim, eles reuniram 68 mil pessoas. Ou seja, um estudo robusto. Estatisticamente falando, isso você consegue inferir para 25 milhões de adolescentes. E é tudo, no caso aí, jovens, né? E aí, olha só que interessante. Resultados, né? O primeiro estudo é assim, vou falar dos resultados de uso de droga e depois eu vou falar talvez uma possível causa que eles levantam essa tese. Do porquê. Todos os adultos americanos, isso que é um país evangélico, né, calvinista, né, assim, eu tenho que trabalhar, aquela coisa toda, né? Mais de 50% dos adultos, pelo menos, já experimentaram maconha. 50% da população americana já usou uma vez, pelo menos, maconha. Sim, uma vez na vida, né? Jovens, uso recreativo, 12% de jovens. Então, isso é gente. E dependente de maconha, 2 a 3%. Então, somando o recreativo, mas o dependente dá uns 14%, quase 15% da população. 15% da população de jovens usando maconha, entendeu? Muito, muito grave, assim, né? Tá, mas o dado positivo é que 85% dos jovens não usam. Pô, é pra caramba! Sim, sim. Se a gente pensar também no mundo, né? Que sim, a gente tá cada vez mais indo para esses valores, assim, né? Pô, quem hoje em dia quer trabalhar num lugar e ficar a vida inteira plano de carreira? Não, eu faço um projeto, enjoo, vou fazer outra coisa ali. Então, assim, tá tudo líquido, né? Sim. Relacionamento e tudo mais. Mas, ainda assim, pelo menos para uso de maconha, 85% dos jovens, isso é positivo, né? Sim. Isso é bem positivo.
Mas por que eu estou trazendo esse dado? Uma das fatores que você vê o aumento do uso, pelo menos de maconha, tá? Nas outras drogas, não. E só Estados Unidos entrou quando alguns estados liberaram. Agora, se isso tem vai uma ser... correlação. Não, se isso vai... Que tem que provavelmente, nesse momento, causou o uso, não tem dúvida, com a liberação, com a aprovação. Porque falar isso também, um monte de gente que fala, sim. aquela história toda, mas o que não se sabe, e aí eu tô falando, o estudo não fala isso. A gente não sabe porque pode ser aquela novidade, né? Tipo assim, a galera foi liberada, é uma possibilidade. Tem o boom de todo mundo usar, depois cai. E aí pode ser que então legalizar pode ter ajudado. Mas no momento, assim, dos últimos 15 anos, todos os estados que liberaram, Califórnia... Porque pensa, Ariane, liberou. Aqui na esquina tem um coffee shop. Aqui na esquina, tipo assim, pô, tá liberado. Pô, vamos comer um bolinho lá, sabe? Fica na mão, assim, né? Tira alguns, vamos dizer assim... Barreiras. Umas barreiras. Fica na mão. É que nem suicídio, né? Na Inglaterra tiraram... não sei se foi cinto... Teve um negócio que as casas tinham que as pessoas se enforcavam. Arrancaram, o suicídio caiu. Assim. Sim, às vezes é uma medida concreta que... Agora, não sei... Dificultou, né? Dificultou. Mas assim, esse é um dado. Agora, o que se sabe é que... Eu não tenho dúvida que se for liberado, vai aumentar o uso. Agora, se em longo prazo vai se manter ou não, não sei. Agora, o problema é que muita gente nesse boom vai ativar gente isso que eu ia falar. e vai ter doença. E aí vão se transformar esses casos mais graves. Por isso que é perigoso. E outra coisa também, mas aí não tem a ver com doença, é essa promessa de que a cannabis, que é o óleo, né, medicinal, também trata tudo. Mas o canabidiol, o canabidiol, ele é isolado, né? Você tira o THC, né? Mas e em casos específicos, né? Na verdade, tem só evidência para uma epilepsia rara. A evidência mesmo é rara. Agora, acho que o que tem visto é na prática clínica, assim. Sim, né? que é uma coisa mais empírica. Empírico. Eu tenho... Esquizofrenia tem feito estudo com evidência, mas assim, é razoável. Eu tenho... Todos os meus pacientes com esquizofrenia, eu tomo cannabis também. Canabidiol. Eles fumam cannabis, né? Faz Não, ia dar ruim. Ia dar ruim, né? Eles tomam o óleo, né? O canabidiol. E assim, o que eles relatam é que assim, fica um pouco mais calmo, menos agitado, assim, mas assim, que que as pessoas têm a ideia de que a pessoa vai abusar do canabidiol também. Não é isso, né? Não. É uma prescrição. Não, e aí, é o reacionário burro, assim, né? Que ele fala, é maconha. Não, calma, não é maconha. É uma substância isolada e tal. Enfim, mas também não é pra tudo. Muita gente que usa acha que a pessoa tá com diabetes, toma canabidiol. Então assim, tá meio indiscriminado, assim, o risco é, vou usar pra dormir. Eu isso, tenho ouvido isso. Eu tô com insônia, então... Melhor você tomar melatonina. Se for tomar, toma melatonina, mas enfim. Arthur, agradeço muitíssimo, tá? Acho que foi um papo aqui que pode render ainda mais encontros, então já deixo aqui o convite. Se você quiser voltar para a gente conversar aí sobre outros assuntos e também aprofundar nessa questão aí das dependências, que é uma clínica realmente, ela é desafiadora, né? É uma clínica que realmente está sempre nos colocando aí em grandes questões, inclusive existenciais. Isso, com certeza. Né? Coloca em xeque algumas coisas. Quero aproveitar para convidar vocês que estão nos assistindo, né, para seguir as redes sociais do Arthur. Então, o sua é @doutor.arthurberberian no Instagram. Arthur com TH? Arthur com TH. Berberian com N de navio no final. Isso. Armênio, né? Filho de barbeiro, Berberian. É verdade. E no YouTube eu tenho um canal Psicologia na Veia, que também vai ter um podcast logo, as próximas semanas vai ser lançado aí também. Legal, já podem entrar lá para acompanhar, né? E vou aproveitar também para divulgar, né, nas minhas redes sociais, então no Insta, né, @ArianeRios_psicologia. Ali eu vou, né, alimentando diariamente, praticamente, conteúdo, não só sobre álcool e drogas, né, mas sobre temas da psicologia em geral. Também estudo muito essa questão do feminino. Mas em breve vou lançar ali uma academia terapêutica, né? Então a ideia é ter uma intervenção online para dependentes de álcool e outras drogas. Não é um tratamento psicoterapêutico, mas é uma intervenção ali
em grupo, online. E em breve eu vou lançar, então, o chamado Fortaleza Independente. Vocês vão ver aí algumas novidades a respeito disso nas redes sociais. E o programa vai estar integralmente, né, no YouTube, no Ariane Rios Psicologia Contemporânea. O podcast Psique está lá, tem outros vídeos também. E nas redes sociais, alguns cortes a gente consegue passar lá, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Ariane, pelo convite. Foi muito bom te ver e estar aqui com você batendo esse papo. Uma bela oportunidade. Obrigado Obrigada. mesmo.